Bem, amigos e amigas do portal Contra a Prosa, pois é, hoje é dia 16 de setembro, estamos aqui do estúdio fazendo para vocês, tentando fazer um novo formato de vídeo aqui para vocês, mais prático, tentando encurtar os tempos dos vídeos, fazendo com que eles fiquem cada vez menores e mais eficientes. Queria mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo aí? Estão vendo aí, galera? Pois é, esse aqui é o nosso adesivo que está prontíssimo. Já fizemos aqui cerca de 1.500 adesivos e onde passarmos vamos deixar a marca do Contraprosa, um patrocínio do nosso amigo Edivaldo Silva. Alô, Edivaldo de Campinas. Um abraço, amigo. Seu dinheiro está tendo uma utilidade fantástica. Muito obrigado, viu? E, gente, vamos começar aqui pelo portal Contra a Prosa com uma boa notícia. Uma notícia extraordinária. Nós, claro, vamos participar, estarei lá. Não sei o dia específico, que depende aqui, né? Eu acho que provavelmente eu vá na quinta-feira à noite. Ainda estou vendo aqui se vai dar para ir na quinta-feira ou no sábado. Sábado, certamente, com certeza estarei lá. É a Feira Literária de Sátiro Dias, a primeira FLIJUNCO, Feira Literária de Sátiro Dias. E eu coloquei a matéria aqui, né, inclusive uma matéria que está tendo muita repercussão, uma repercussão muito boa, né? Botei a matéria ontem. A feira vai acontecer nos dias 18, 19 e 20, quinta, sexta e sábado dessa semana, né? O evento é realizado, claro, pela Prefeitura Municipal de Sátiro Dias. Lá o prefeito Pedrito dá um bom incentivo lá, porque estava precisando, gente, de uma feira dessa lá em Sátiro Dias, porque vocês sabem que nós temos aqui, nessa região nordeste da Bahia, poucos escritores, né? Temos poucos escritores, um ou dois por cidade, tal, mas em Sátiro Dias, graças à influência do nosso Antônio Torres, que é o imortal da Academia Brasileira de Letras, e nasceu lá em Sátiro Dias, da família dele, primos, parentes, aderentes, mas é uma quantidade enorme de gente, sabe, que influenciado, claro, pelo mestre Antônio Torres, resolveram enveredar por esse caminho tortuoso, difícil da escrita. Eu já estou com 7 livros publicados e estou com 2 tentando terminar. É um sofrimento terminar um livro, não é brincadeira, mas quando termina, né, é uma felicidade que vocês não sabem quando a gente termina um livro. É uma coisa assim fantástica. Mas para terminar, eu mesmo sofro pra caramba. Sofro muito para terminar um livro e estou terminando 2. Um eu tinha colocado de lado e comecei o outro. Esse livro meu que eu comecei tem como personagem básica a matriarca lá do Cabrobó, Brígida Alencar. E eu tinha deixado de lado um livro que, inclusive, meu amigo Heraldo ficou muito curioso pelo livro, que é um livro que envolve muita coisa, inclusive filosofia, a obra Divina Comédia de Dante, que é a base, a referência, e começa a obra eu morrendo e me encontrando no além com o poeta Augusto dos Anjos. E aí nós vamos fazer a revisitação das 3 dimensões, como fez Dante com
o seu amigo visitando as 3 dimensões, o céu, o inferno e o purgatório. E lá nós vamos encontrar muita gente famosa. Então esse livro estava indo bem e de repente parou, estancou. E eu não consegui mais escrever uma linha. Então quando isso acontece eu deixo de lado. E aí fui pegar no Brígida e estava adiantando o Brígida. Já passei do meio do livro. E aí me veio uma nova ideia sobre o livro anterior. Eu tive que voltar, parei Brígida para voltar para tentar adiantar o outro. Adiantei uns 4 capítulos. E parei de novo, agora volto para o Brígida para tentar terminar. Esperava publicar ainda esse ano, ainda estou com fé de publicar daqui para Natal. Vamos ver no que é que dá. Um ou outro eu termino esse ano. E eu sei que é difícil. E eu imagino o Antônio Torres para escrever aquele livro, Querida Cidade, uma obra daquela. Essa Terra, Um Cão Uivando para a Lua. São obras assim, clássicos da literatura brasileira, que ele deve ter sofrido pra caramba. E ainda influencia outras pessoas a escrever. E são bons escritores. Marcelo Torres escreve bem pra caramba, é um cronista de mão cheia, né? Décio Torres, que além de falar bem o inglês, fluentemente, escreve até em inglês, ele também é um bom escritor, né? O Luiz Eudes, que tem uma inspiração para o conto assim, fantástico. Tem até um livro dele aqui analisado neste canal. E aí vai. Então a cidade que tem o Ronaldo Torres também, tem a Cristina, tem muita gente boa em Sátiro Dias. E lá deveria ter uma feira literária. Felizmente, está de parabéns à prefeitura, ao Pedrito aí, né? Começou esse ano e espero que não pare mais. Espero que não pare mais. E tem aqui também no canal, gente, a programação da feira completa. Começa na quinta-feira à noite. Está aqui toda a programação, ó. O escritor homenageado é o Antônio Torres. A frase, inclusive, é dele, do livro Essa Terra, né? Literatura, identidade e pertencimento. É o tema deste ano da primeira Flijunco, né? E a frase que vai incentivar a ideia é essa aqui. Essa é a terra que me pariu. Extraordinário, isso aqui é do livro de Antônio Torres, Essa Terra, né? E, portanto, tem aqui a programação de 18 a 20 de setembro. Começa com a solenidade lá de abertura com o prefeito Pedrito e seus auxiliares imediatos. Né? No dia 18, às 17 horas, tem a apresentação do musical. E aí vem a abertura e vai ter a palestra nesse dia de Antônio Torres, né? Que é a palestra do principal nome da nossa literatura da região, que ainda está vivíssimo, 80 anos e mais alguns quebrados, lúcido, escrevendo ainda, morando lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, mas que sempre está aqui prestigiando a terra natal, que ele chama até hoje de Junco, que é o nome inicial de Sátiro Dias. Então, vamos lá, vamos ver quem vai fazer caravanas aí para a gente ir a Sátiro Dias para a primeira Flijunco. E aqui, minha gente, uma história belíssima também está no Contraprosa, para mostrar para vocês que nem só de guerra vive o homem. É possível também que nesses fatos o amor às vezes triunfar nos lugares que a gente menos espera. E aqui está a história de Gustavo e Adriane, lá do Paraná. Ele se alistou lá no Exército Internacional para defender a Ucrânia, foi para lá, inclusive foi ferido, teve o pulmão perfurado, inclusive,
mas recuperou e tudo. E essa menina também conheceu esse rapaz pela internet e também, né, se mandou lá para a Ucrânia para defender a Ucrânia, e chegando lá encontrou os dois, começaram a namorar e tal, e desse namoro ela acaba ficando grávida, e aí ele bota a cabeça no lugar, é o primeiro filho, aquela coisa toda, então resolveram voltar para Santa Catarina, até o filho já nasceu, está com 2 meses, e eles estão com planos de ir novamente para a guerra, inclusive levando o filho. Né? Um amor e também um pouco de falta de juízo, né? Mas é isso aí. Então, essa história toda está lá no Contraprosa, né? Agora vamos mudar de tema rapidamente, e o tema hoje é sobre a condenação de Jair Bolsonaro e o que disse lá aquele secretário idiota lá dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Inclusive, minha gente, esse rapaz, para quem não sabe, o Marco Rubio, ele saiu de Cuba, alegando, inclusive, claro, Cuba não é uma democracia, todo mundo sabe disso, e ele foi para os Estados Unidos porque era uma democracia. Agora que ele chegou lá, lutou muito, estudou pra caramba, aí chega ao poder agora com Trump, quer impedir a democracia em outros países. Gozado, né? Pois ele disse que a condenação de Bolsonaro vai ter uma resposta. E teve mesmo. Esta semana, o governo americano já tirou algumas taxas de alguns produtos exportados do Brasil para lá. Já é uma boa resposta. Mas ainda não abriu o leque de negociações para aqueles produtos que vocês sabem, lá nos Estados Unidos, né, tá tirando o sono do povo americano. Porque vocês estão pensando que essas taxas, o Brasil sofre mais do que os Estados Unidos? Negativo. O Brasil, inclusive, está exportando mais para o México. O México está se aproveitando da situação muito bem, e isso não dá prejuízo ao Brasil. Está pegando o café brasileiro e está lá botando o rótulo mexicano e vendendo para os Estados Unidos. Né? Lá eles já fecharam acordo. O Brasil está vendendo muito para a China. As exportações, de certa forma, não todas, mas a maioria dos produtos exportados já foram completamente cobertos, e até houve aumento de produtos de exportação. Até houve aumento. Então, quem é que está sendo massacrado com essas taxas de Trump? O povo americano. Trump parece que não gosta dos Estados Unidos. Ele parece que detesta o povo americano, porque ele perdeu aquela eleição, e agora que ele ganhou essa, está querendo desfolar o povo americano, porque o povo americano adora café, e o café está muito caro nos Estados Unidos. Carne, nem pensar. Carne, nem pensar. Lá o povo americano não vive sem o seu hambúrguer, sem o churrasco, de jeito nenhum. E a carne é brasileira. Boa parte da carne consumida nos Estados Unidos é brasileira. Então, Bolsonaro está condenado, a justiça brasileira fez sua parte. Eu espero que não haja o que houve depois da condenação de Lula. Lula foi condenado e depois voltou tudo. Pessoal, os petistas não gostam, né, de ouvir isso e ficam, né, zangados, mas houve de fato erros na Lava Jato, erros que custaram inclusive a condenação de Lula. Mas os erros da Lava Jato não podem apagar o que foi o governo Lula naquela época. Foi um governo que quase acabou com a Petrobras, tirando o dinheiro dela da corrupção para pagar empresas, deputados, para aprovar tudo que o PT queria. Inclusive, boa parte desse dinheiro foi engordar o Centrão. E também muitos petistas. Tem petistas aí hoje que já não pisam mais
no chão de tão ricos que estão. Muitos aí que estão, digamos assim, na sombra, né? Estão podres de ricos, graças a essa corrupção. Mas isso já passou, não tem jeito mais, voltar atrás, os processos foram cancelados, voltou para a primeira instância, muitos já prescreveram, paciência, né? E Bolsonaro está aí condenado. O erro de Bolsonaro, o maior erro de Bolsonaro, e Lula não cometeu esse erro, Lula não é besta, é inteligente. Bolsonaro governa com raiva, com ódio. E ele escolheu Alexandre de Moraes para ser o seu opositor. Escolheu o ministro do STF. Não é pouca coisa, Alexandre de Moraes. Escolheu um ministro que não foi nem colocado pelo PT, nem colocado pelo PSDB. Um ministro que foi colocado pelo antecessor, e que inclusive era vice de Dilma. Né? Todo mundo sabe quem é. Portanto, esse cara estava livre para fazer o que desejasse fazer, no sentido de tentar colocar em prática a Constituição. Ele não estava amarrado. Né? Não estava amarrado. Não tinha presidente atual que o nomeou. Nem nenhum presidente anterior com poder de barganha. Não tinha. Então, foi um erro incrível de Bolsonaro escolher exatamente Alexandre de Moraes para ele bater. Né? E aí vem batendo em Alexandre de Moraes desde quando era presidente. Né? Desde quando era presidente da República. E aí, resultado, acabou que o cara não baixou a cabeça, porque o Lula também bateu de frente com a justiça. Mas o que é que Lula fez? Escolheu o Sérgio Moro, que era juiz da primeira instância. Lula não brigou nem com a segunda e nem com a terceira, porque ele sabe que o que a terceira disser está dito. Tanto é que a terceira fez aquela revisão de processo e acabou por dar fim ao processo dele, e ele está livre aí, inclusive hoje é presidente da República. Bolsonaro fez tudo errado. Por quê? Porque Bolsonaro trabalha com ódio. É como o filho dele está fazendo nos Estados Unidos contra o Brasil. Só trabalha na base do ódio. E aqui, minha gente, eu queria só dar uma passada pela guerra da Ucrânia rapidamente. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, foi ao X e fez um texto. Nesse texto aqui ele agradece a cada soldado, e mostra principalmente qual é a tática da Ucrânia agora na guerra. Na linha ali de frente, avança um, retorna, está praticamente no mesmo lugar, com alguma pequena vantagem nos últimos dias para a Ucrânia. Mas se depender da linha de frente, essa guerra vai durar uns 50 anos. Porque as conquistas de espaço e de terra é muito pouco. Agora, tem um detalhe que Zelensky está fazendo, que é uma guerra inteligente. A Rússia hoje depende exclusivamente, internacionalmente falando, na aquisição de recursos, da venda do petróleo. Então, o que é que a Ucrânia está fazendo? Ao invés de ficar matando o povo russo, ao invés de ficar soltando bombas em cidades, como está fazendo os russos em relação à Ucrânia, eles estão soltando bombas nas refinarias, nos centros de distribuição de petróleo, nos centros de refinamento de óleo, nos gasodutos que transportam o petróleo, estão destruindo isso. E eles já conseguiram acabar com 20% de toda a produção de óleo da Rússia. Se continuar nesse ritmo, em menos de um ano, a Rússia não vai conseguir mais exportar um barril de petróleo. Né? Não vai conseguir vender um caminhão de óleo diesel nem de gasolina. Está difícil para a Rússia, porque é uma guerra. A Rússia não tem condições de proteger todas as refinarias, todos os centros de distribuição de gás, de petróleo, né?
Não tem condições. Se ela tirar os soldados da linha de frente para proteger as refinarias, vai perder a guerra na linha de frente. Então, sabe, tem que continuar na linha de frente e não tem estrutura suficiente para defender todas as refinarias e todos os centros de distribuição de petróleo, e a Rússia está ficando quebrada economicamente. Quem vai vencer essa guerra é quem conseguir chegar economicamente forte no final. E parece que a Ucrânia está conseguindo isso, porque a Rússia está além da inflação, está faltando tudo. Está faltando muito. Já há cidades completamente desabastecidas. Não é só de petróleo, não. Não é só de gasolina e de óleo diesel, não. Como não há caminhões, como não há óleo diesel para abastecer os postos, os produtos não chegam às cidades. E aí os supermercados já estão com as prateleiras vazias em muitas cidades. A guerra é insana o que a Rússia está fazendo com essa guerra. Já deveria há muito tempo ter retirado as tropas, se recolhido, pedir desculpas, pagar o prejuízo e tentar se recuperar. Não. Vai dobrar a aposta e vai perder a guerra. E, por fim, minha gente, vamos aqui para a Érica Anjos, no Tirateima. Ela, esta semana, falou sobre a comunidade de Sacatinga. Tiraram lá o relógio, o pessoal da comunidade já está mais de 30 dias, muito mais de 30 dias, sem abastecimento de água. Ficou do prefeito resolver, não sei se já está resolvido o problema, mas vocês vejam a situação nossa. Vocês já pararam para pensar que a gente elege um prefeito na esperança de melhorar e tudo piora? Porque se você passar hoje nas ruas, algumas ruas até que ele deu um jeito, botou asfalto e tal, mas a periferia da cidade, se você vai para a zona rural, as estradas estão em petição de miséria, algumas já até passaram a máquina, mas outras, sabe, é o mesmo problema de sempre. Espera o problema acontecer para depois resolver. Não se antecipa ao problema. Não se antecipa ao problema. Esta semana, por exemplo, uma pessoa precisou fazer o exame em Feira de Santana e, com antecedência, pediu uma vaga no carro. E, no dia, foram lá ver se estava o nome do rapaz e não estava o nome. E esse rapaz vai entrar na justiça agora. Ou seja, é procurar problemas. E o pior é que nessa hora todo mundo se esconde. Olha que o rapaz esteve aqui, tentamos entrar em contato com o secretário de saúde, e o secretário de saúde desligou o aparelho celular, não quis atender ninguém e pronto, acabamos não encontrando. Aí tivemos que ligar para a garagem, o rapaz foi que informou, rapaz, o nome dele não está aqui não. Tem que ligar para a Claudivan para ver, porque o carro já está cheio. E aí você veja, o direito do povo à saúde, um exame que custa mais de R$1.000. Demorou 1 ano para ele conseguir lá no Clériston Andrade, em Feira de Santana. 1 ano para conseguir. Quando consegue, as condições, vocês sabem, o povo da zona rural, não é fácil, Principalmente agora, está esperando a safra para ver se tem algum dinheirinho no bolso. Aí o rapaz teve que tomar dinheiro emprestado e tal. E aí ele vai agora zangado, veio procurar a solução. A solução é ir procurar o Ministério Público. Então, assim como a Érica Anjos falou sobre a questão da Sacatinga, o que aconteceu na Sacatinga, o que aconteceu no Bendó, o que acontece na Serra dos Correios, em tudo quanto é lugar,
é que Mendonça trabalha na mesma ideia dos velhos políticos. Vamos esperar o problema acontecer para depois a gente resolver. Ninguém se antecipa. Ninguém começa a prever. Não, vamos prever isso aqui para não ter problema adiante. E viver em paz sempre. Não. Procura sempre conflito. E nós estamos aí nesse barco, à espera de uma nova eleição, para eleger um novo nome, ou à espera, claro, dos processos que estão aí rolando na justiça. Vou aproveitar o gancho. Não tem, para o mês de setembro, nenhuma audiência marcada com os processos de Heliópolis no Superior Tribunal Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral não tem nenhuma relacionada a Heliópolis. Tem 2 processos lá no TSE. 2. O das vereadoras e o do abuso de autoridade. O primeiro de abuso, são 2 de abuso de autoridade. O primeiro já está lá. E também o processo das vereadoras. Acredito que o de abuso de autoridade será o primeiro, pelo tempo. E o das vereadoras vem depois. Qual é o problema? É porque o TSE tem reunião toda semana, tanto digitalmente como presencialmente. Tem toda semana, não falta. Raros são os processos que não são julgados. O problema é que são muitos. E aquelas cidades como aqui Ribeiro do Pombal, que demora para julgar os casos, e demora por 2 motivos. Primeiro, porque o cara não está preocupado em resolver logo. Segundo, porque é um juiz para cuidar de 3 cidades. 3 não, 3 cidades. Porque Ribeiro do Amparo é Cipó. É Heliópolis, Ribeiro do Pombal e Banzaê. 3 cidades. Aí você imagina Cícero Dantas, que são 4 cidades. Né? Então é uma coisa assim, a justiça na Bahia abarrotada. E aí, quando os processos daqui são mandados para Salvador e depois para Brasília, são sempre os últimos a serem julgados. Tem processo aí de Pedrinhas, que vai ser julgado essa semana. Né? Tem processo lá do Maranhão, do Pará, né? Estão na lista para serem julgados, mas o de Heliópolis não tem. Assim que tiver, eu mostro para vocês o dia e o horário em que os processos serão julgados. Ok, gente? Então é isso por hoje. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Dê um like, não se esqueçam, né, de se inscrever quem não está inscrito. Esperamos, já passamos folgado da marca de 6.450 inscritos e estamos aqui aguardando a sua inscrição para chegarmos logo aos 10.000. Um abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade.